Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos mergulhar em outro aspecto envolvente da cultura japonesa, a linguagem de polidez, conhecida como Keigo. Vamos explorar como essa parte integral da comunicação japonesa foi consolidada durante o período Edo, um período de hierarquia e ordem social rigidamente definidas, cenário que é belamente retratado na série Shogun. Então vamos começar. No período Edo, que durou de 1603 a 1868, o Japão era governado pelo shogunato Tokugawa. Esse foi um período de paz relativa após décadas de guerras civis e se caracterizou por uma sociedade altamente hierarquizada. Os shoguns, daimyos, senhores feudais, e samurais ocupavam posições distintas na sociedade com camponeses, artesãos e comerciantes em níveis inferiores. Essa estrutura social rígida influenciou diretamente a forma como as pessoas se comunicavam. O respeito às hierarquias era fundamental, e isso se refletia na língua japonesa através do Keigo. Keigo é a linguagem de polidez no japonês e pode ser dividida em 3 categorias. 1. Son Keigo, linguagem honorífica usada para mostrar respeito a outras pessoas. 2. Ken Songo, linguagem humilde usada para demonstrar humildade ao falar sobre si mesmo ou sobre seu grupo. 3. Teineigo, linguagem educada que adiciona um nível de formalidade, sem necessariamente alterar a relação de superioridade ou humildade. A consolidação do Keigo no período Edo. O termo samurai vem do verbo clássico haberu, que significa servir. Os samurais eram essencialmente aqueles que serviam a seus senhores feudais e ao shogun. Durante o período Edo, a paz relativa trouxe uma significativa mudança no papel dos samurais, que passaram a desempenhar funções administrativas e burocráticas, já que não havia mais guerras para lutar. Essa transição levou a uma hierarquização ainda maior na sociedade, consolidando o uso do Keigo. O respeito e a deferência eram necessários para manter a ordem e a harmonia em um sistema tão rigidamente estruturado. A comunicação adequada era crucial para o funcionamento das relações entre diferentes classes sociais. Outro aspecto interessante desse período foi o aumento do número de Ronin, samurais sem mestre, devido à falta de conflitos e à redistribuição de territórios. Muitos samurais se viram sem emprego e sem propósito, o que levou a uma proliferação de Ronin pelo Japão. Uma expressão que ilustra bem a situação dos samurais durante o período Edo é Bushiwa Kuwanedo Takayoji, que se traduz como mesmo faminto, o samurai palita os dentes elegantemente. Isso simboliza a dignidade e a honra que os samurais tentavam manter, mesmo diante das dificuldades econômicas. Esse ideal de honra e aparência contribuiu para a forma como a linguagem de polidez e respeito se desenvolveu e foi mantida. A consolidação do Keigo durante o período Edo, portanto, reflete não apenas a necessidade de respeito às hierarquias, mas também a tentativa dos samurais de manter sua honra e dignidade em tempos de paz. Esse uso formalizado de Keigo ajudou a preservar a estrutura social e a cultura do Japão feudal. Vamos dar uma olhada em algumas expressões comuns de Keigo que ainda são usadas hoje. Itsumo osewani nate orimasu, uma expressão de agradecimento usada para mostrar gratidão por cuidados ou favores contínuos. Yoroshiku onegai shimasu, usada para pedir um favor ou agradecer antecipadamente pela cooperação. Gokurou-sama desu, utilizada para agradecer a alguém pelo esforço, especialmente em contextos de trabalho, geralmente usada por superiores para com subordinados.
Otsukari-sama desu, também usada para reconhecer e agradecer o esforço de alguém, mas nesse caso entre colegas de trabalho, ou de pessoas de posições inferiores para superiores. Essas expressões são exemplos de como o Keigo continua a ser uma parte essencial da comunicação no Japão, refletindo o respeito e a deferência que são valores centrais na cultura japonesa. Então, durante o período Edo, o Japão testemunhou um florescimento cultural que incluiu a sofisticação dos graus de polidez na língua japonesa. Este desenvolvimento foi mais do que uma simples evolução linguística. Foi também um refinamento do modo como os japoneses se comunicavam entre si, incorporando nuances que iam além das palavras. As interações sociais passaram a ser permeadas por um sistema de comunicação indireta, onde sinais sutis e frases com significados implícitos ganharam destaque, refletindo um profundo respeito e consciência das hierarquias sociais. Um exemplo clássico dessa comunicação indireta pode ser observado na maneira como os japoneses tratam o tema de devolução de itens emprestados. Em vez de solicitar diretamente a devolução de um livro, a pessoa que emprestou pode dizer algo como: "Ah, sobre aquele livro, se quiser pode continuar mais tempo com ele." Este comentário, embora aparentemente generoso, carrega um pedido implícito de devolução. O destinatário, compreendendo a sutileza, prontamente devolve o livro. Este tipo de comunicação indireta é uma marca registrada da cultura japonesa, refletindo a importância da harmonia social e o esforço para evitar confrontos diretos. Essas nuances de comunicação são raras em outras culturas, onde a franqueza e a clareza são frequentemente valorizadas. A capacidade dos japoneses de entender e responder a esses sinais sutis demonstra um nível elevado de empatia e atenção ao contexto social, características que foram cuidadosamente cultivadas ao longo dos séculos. Conclusão. O período Edo, liderado pelo shogunato Tokugawa, foi uma era de paz e prosperidade que moldou profundamente a sociedade japonesa moderna. Durante esse tempo, as bases da cultura japonesa como conhecemos hoje foram consolidadas. A hierarquia rígida e a ênfase no respeito e na polidez influenciaram a maneira como os japoneses se comunicam e interagem até os dias atuais. O código de honra dos samurais, conhecido como Bushido, continua a ser uma força poderosa na sociedade japonesa. O Bushido, que prega valores como lealdade, honra e disciplina, ainda ressoa nas práticas diárias e nos valores dos japoneses modernos. Ele se manifesta na dedicação ao trabalho, na lealdade às empresas e na busca pela excelência em todas as áreas da vida. Portanto, ao assistir à série Shogun e mergulhar na rica história do período Edo, podemos não apenas apreciar a beleza e a complexidade dessa época, mas também entender como esses princípios antigos continuam a influenciar a sociedade japonesa atual. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão diferente da cultura japonesa e do legado duradouro do shogunato. Até a próxima!